Zagueiro Pablo passando por aqui para prestar. Pablo, o que aconteceu, velho? Prestar depoimento como testemunha do caso. O zagueiro Pablo a passar como testemunha, também aparato lá para dentro da delegacia. Aí Bruno Spindel chegando na delegacia. Acabou de chegar, são 3 horas da manhã e o Bruno Spindel Bruno É isso Spindel aí, Bruno acabou Spindel. de chegar à delegacia, que é o Deplan 1, para acompanhar o caso de perto. Por enquanto o zagueiro Pablo está lá dentro da delegacia. O zagueiro Pablo deixando aqui a delegacia, já prestou depoimento, ao que tudo indica, o Pablo testemunha e tá vai saindo aqui. Vai para dentro da van, onde estão Everton Cebolinha e Thiago Maia, outros jogadores do Flamengo, esses dois que estão aguardando também para prestar depoimento aqui no Deplan 1. Agora é a vez do Everton Cebolinha. Por favor, deixa eu passar aí. Obrigado. Thiago Maia também acompanhando aqui. Thiago Maia e Everton Cebolinha. Os dois últimos que entrando faltavam. no Deplan para prestar depoimento. Os dois últimos jogadores do Flamengo a prestar depoimento. Lembrando que o zagueiro Pablo já prestou, além do Pedro, que teria sido agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes no vestiário da Arena Independência. por enquanto, testemunha. O preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, prestou depoimento e vai saindo da delegacia aqui no Deplan 1. Após o jogo entre Flamengo e Atlético, vai saindo por aqui. Ele vai deixando a delegacia e você vai acompanhando aqui na Action Live. E ele vai entrar na van diferente que estavam os jogadores. Ele vai sair Não no vai para uma van, lugar. ele vai entrar num carro. Vai entrar num carro. O André vai entrar num carro. Vai acompanhando aqui na Action Live o preparador físico Pablo Fernandes, após deixar aqui o Deplan 1. Prestou depoimento, ele teria agredido o jogador Pedro ainda no vestiário da Arena Independência e nesse momento vai deixando aqui o local onde fica o Deplan. Aí Thiago Maia deixando a delegacia aqui, depois de prestar depoimento, o jogador do Flamengo vai deixando aqui o Deplan Agora só falta o Pedro para sair do Deplan. e vai voltar para dentro da van. Três testemunhas. E agora o Pedro é o único jogador do Flamengo que continua lá dentro do Deplan 1 e a gente continua aguardando a saída do atacante do Flamengo. A delegacia. Agora é a vez do atacante Juntamente Pedro com o diretor executivo de deixar futebol, a Bruno delegacia, Spindel. o Deplan 1, juntamente com o Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo. E vai entrar na van aqui Pedro! agora. Olha o Pedro aqui. Pedro, Saiu o Pedro. tamo junto, meu velho. Aí, tem um torcedor do Flamengo aqui dando apoio pro Pedro. E o Pedro vai entrar na van. Entrou na van o Pedro, então encerrado aqui o depoimento. E aqui é a van que vai deixar o Deplan 1 com o jogador Pedro, assim como o jogador Thiago Maia, Everton Cebolinha, todos que prestaram depoimento nesse caso da suposta agressão que o jogador do Flamengo teria sofrido do preparador físico Pablo Fernandes lá dentro do vestiário, ainda na Arena Independência. Os seguranças do Flamengo também vão deixando as dependências do Deplan 1 aqui em Belo Horizonte. Beijão pra você. Pedro lá dentro. Ô Bruno, Bruno. Ó, tá bom de Pedro. Não sei, cara. Você segue acompanhando tudo aqui na S1 Live. Nesse momento são 3h33 da manhã e a gente segue aguardando a saída dos jogadores do Flamengo e também do Bruno Spindel, diretor executivo, que veio acompanhar tudo de perto
aqui no Deplan 1, Delegacia de Polícia Civil aqui em Belo Horizonte, quando nesse momento a van vai deixando aqui as dependências da delegacia. Primeiramente, meu nome é Marcos Pimenta, eu sou coordenador geral do plantão estadual aqui de Belo Horizonte. Meu nome é Marcos Pimenta, estou coordenador do plantão digital aqui em Belo Horizonte. Na data de ontem, no final da noite, após o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio de Independência, o atleta Pedro sofreu um golpe na face. Após uma breve discussão, ele foi abordado pelo preparador físico, o qual o questionou o motivo pelo qual não teria aquecido no segundo tempo. Pedro não gostou de ter sido interpelado, disse que apenas não queria ter feito o aquecimento, quando o preparador físico deu tapinhas no rosto dele. Pedro então tirou esses tapinhas, o preparador físico deu um passo atrás e desferiu um soco na face do atacante Pedro. Na data já de hoje, nós procedemos às oitivas necessárias para inclusão no termo circunstancial de ocorrência, o qual será remetido ao Poder Judiciário com vistas ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, e nesse caso houve a representação do atacante, que neste momento está indo para o IML para fazer o auto de corpo de delito. O que é o auto de corpo de delito? Para averiguar a gravidade da lesão sofrida pelo atacante. É o que tínhamos para informar, a Polícia Civil está atenta ao caso e dará a maior celeridade possível. E o Pablo Fernandes, ele foi para onde agora? Aí eu já não sei o destino dele. Ele deu alguma versão? Ele foi ouvido, a gente não vai adentrar no conteúdo da oitiva, mas não houve maiores gravidades no atacante Pedro, aparentemente um pequeno corte na boca, mas que será instrumentalizado, será averiguada a gravidade pelo nosso médico competente, o médico legal. Doutor, ele acabou dando também, postou nas suas redes sociais o Pedro, ainda no final da noite de ontem, sobre algum tipo de agressões psicológicas que ele poderia estar sofrendo. Ele comentou sobre isso? Não foi mensurado. No caso em tela, só agressão física, e essa agressão física do preparador físico. Não abordou nenhum tema, nem de técnico, nem de constrangimentos que estava sendo sofrido, minutagem de jogo, nada disso. E as testemunhas, os outros atletas, qual foi o posicionamento deles? Todos foram uníssonos em afirmar que Pedro foi agredido com um soco na boca logo após uma singela discussão, motivada pela não aquecimento no segundo tempo entre o jogo, entre a partida de Atlético Mineiro e Flamengo no Independência. E o auxiliar, ele pode deixar Belo Horizonte por estar no território nacional? Sim, a princípio não há mandado de prisão, não foi pleiteada a prisão cautelar. Trata-se, a princípio, vamos aguardar o que o médico legista da Polícia Civil vai diagnosticar. Mas a princípio uma lesão leve, que é instrumentalizada pelo termo circunstancial de ocorrência. Peço licença. Deixa a pessoa sair aqui. O boletim a gente vai ter acesso? Calma aí. Então, aqui o responsável pela delegacia, nesse momento. Só um segundo, peraí. Só uma dúvida. Fala, Guilherme. Tudo bem? O preparador, ele é estrangeiro, ele pode sair do Brasil? Pode, não há prisão, a princípio, até a presente data, momento e horário, não há nenhum mandado de prisão, e a pena conferida nesse tipo de delito, até uma contravenção, é uma pena diminuta, que não requer, inclusive, nem a sua prisão, não é necessária nem a sua prisão. Ele será, assim, esse caso será instrumentalizado por um procedimento que chama termo circunstancial de ocorrência. Nós vamos condensar todas as oitivas e materializadas já a lesão mediante o auto de corpo de delito, e nós encaminharemos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, conforme dito anteriormente. Sim. Ele pode sair, diferente se fosse um caso de homicídio, roubo, estupro, que aí poderia ter sim a sua prisão findada aqui, prisão em flagrante, e poderia sim ser convertida em prisão preventiva, que não é o caso em tela. Delegado, só repete seu nome, por favor, só para todos. Marcos Pimenta. Doutor, existe algum tempo, mais ou menos, que a gente tenha para uma solução? É muito célere. Nós vamos aguardar o laudo do médico, então, mas geralmente uma semana fica pronto, ou até amanhã já fica pronto. Pode ser até agora, ele está laudando, mas a gente pede parcimônia, uma cautela. Não há mais o que fazer, as pessoas já foram ouvidas, até pelos compromissos profissionais que os jogadores, os atletas de hoje, eles percebem.
A equipe do Flamengo possui um jogo na quinta-feira, já pela Libertadores, eles precisam deslocar o mais rápido possível para o Rio de Janeiro. E é isso, a polícia está bem tranquila, o caso já foi praticamente solucionado e os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário e Ministério Público. Só uma dúvida também, a postura do Pablo durante o depoimento? Não, estava tranquilo, estava acompanhado acho que do seu advogado, de maneira tranquila. O Pedro também muito sereno, os jogadores todos do Flamengo estão serenos, prestaram suas declarações e já foram descansar. O Pablo assumiu que ele deu... Então, nós não vamos adentrar ao conteúdo, até para a gente evitar maiores percalços no caso. Perfeito, obrigado. Obrigado. Tá bom? Um abraço.